Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com vocês. Era dia 2 de dezembro de 1993, um dia após Pablo Escobar completar 44 anos de vida. Ele estava escondido em uma casa simples na zona oeste de Medellín. As autoridades colombianas, em parceria com o DEA, a Agência de Combate ao Narcotráfico dos Estados Unidos, fazia uma verdadeira caça ao narcotraficante mais procurado do mundo. Junto à caçada, surgiram também milhões de rumores dos possíveis lugares onde Pablo poderia estar escondido. Mas nesse dia 2 de dezembro, a caçada ao El Patrón chegaria ao fim. A tecnologia, mesmo que não fosse tão avançada na época, permitiu que as autoridades localizassem um telefonema do traficante. Um dia, enquanto alguns policiais trabalhavam à paisana, eles olharam para a janela de uma casa e lá estava ele, Pablo Escobar, conversando normalmente com o filho no telefone, enquanto estava escorado no parapeito. Ao cercarem a casa, Pablo Escobar tentou escapar pelo telhado. E, segundo os relatos policiais, ele foi atingido pelos primeiros tiros disparados pelo agente que cobria a porta de trás da residência. O primeiro tiro entrou pela nuca e se alojou nos dentes de Escobar. O segundo tiro, na coxa esquerda, impediu Escobar de se levantar. O terceiro foi a cartada final. A curta distância, o agente atirou na cabeça de Escobar. Golpe final que o matou instantaneamente. A bala entrou pelo lado direito do rosto e saiu próximo à orelha. Era o fim do homem mais procurado do planeta Terra. Só que, antes de tudo isso acontecer, Pablo Escobar matou centenas de pessoas, traficou milhares de quilos de cocaína e amedrontou os moradores de Medellín. Ao mesmo tempo, ele se passava por uma espécie de Robin Hood, dando algumas regalias para os pobres. Como foi a jornada de Pablo Escobar para construir um verdadeiro império e se tornar um dos homens mais ricos do mundo? É exatamente isso que eu vou contar para vocês. Pablo Escobar veio ao mundo no dia 1º de dezembro de 1949, na cidade colombiana de Rio Negro. Ele era o terceiro dos 7 filhos do fazendeiro Abel de Jesus Escobar e da professora Hermilda de los Dolores Gaviria. Tempos depois do nascimento de Pablo, sua família se mudou para a cidade de Envigado. Pablo vivia em uma casa modesta, nada de muita riqueza, mas até o que se sabe, eles nunca passaram fome. Como estamos falando de um dos maiores narcotraficantes de todos os tempos, provavelmente, Escobar já começou no mundo do crime com coisas grandes, certo? É aí que muita gente se engana. Na verdade, o primeiro envolvimento de Pablo no mundo do crime foi vendendo lápides roubadas. Roberto Escobar, irmão do finado traficante, nega este fato, afirmando que as lápides vinham de donos de cemitérios cujos clientes haviam parado de pagar pela manutenção. Ainda jovem, Pablo estudou na Universidade Autônoma Latino-Americana em Medellín. Porém, aparentemente, Pablo Escobar gostava mesmo era de fazer coisas erradas. Ele se envolveu em diversas atividades criminosas, como na venda de cigarros contrabandeados, venda de bilhetes falsos de loteria, aplicação de diversos golpes e, é claro, roubo de carros. No início da década de 1970, Pablo chegou a participar do sequestro de um famoso empresário da região, o que lhe rendeu algo em torno de $100 mil. Muito dinheiro? Muito. Mas a ambição de Escobar não se limitou a tal quantia. Ele começou no comércio de drogas, trabalhando para um homem chamado Álvaro Prieto. Com mais ou menos 22 anos de idade, Pablo Escobar já era um homem extremamente rico. Na década de 70, a Colômbia já dominava o tráfico de maconha.
Mas com o crescimento do mercado de cocaína, os traficantes colombianos viram uma oportunidade de negócio, principalmente por causa da localização geográfica do país. Situado no extremo norte da América do Sul, entre as produções de coca do Peru e da Bolívia, a Colômbia passou a ser o maior distribuidor de cocaína do mundo. O país enviava cocaína, inclusive, para os Estados Unidos, onde estava o maior mercado da droga. Depois de, digamos assim, se consolidar como um grande traficante, Escobar agiu rápido o suficiente para ter o controle do comércio de cocaína. Quando o narcotraficante Fábio Restrepo, de Medellín, foi assassinado em 1975, Pablo Escobar se tornou o traficante mais poderoso da região e construiu um império que até então era inédito para um comerciante de drogas. Dizem, inclusive, que Fábio Restrepo foi morto a mando de Escobar, mas isso nunca foi comprovado. Conforme o negócio ia crescendo, Pablo Escobar conseguiu montar uma grande equipe que mais tarde formaria o Cartel de Medellín. Para você ter uma ideia de como o negócio era rentável, em meados da década de 80, Pablo Escobar tinha um patrimônio estimado em 30 bilhões de reais. Isso fez com que ele entrasse na lista da Forbes das 10 pessoas mais ricas do mundo. Os números do comércio de Pablo Escobar eram assustadores. Ele era responsável por cerca de 80% da cocaína que entrava nos Estados Unidos, enquanto contrabandeava 15 toneladas de droga todos os dias. Estima-se que o cartel de Medellín lucrava algo em torno de 420 milhões de dólares por semana. O resultado de tanto dinheiro foi o império que Escobar construiu. O cartel de Medellín tinha aviões, lanchas, carros de luxo, mansões e grandes extensões de terras na Colômbia. Eu não poderia deixar de citar a Fazenda Nápoles, tão famosa, que era uma espécie de quartel-general de Escobar. Lá ele fazia reuniões com os membros do cartel, fazia festas luxuosas e chegou a montar um zoológico na fazenda. O local abrigava animais exóticos para a região, como girafas, cangurus e até hipopótamos. Outro fato interessante sobre a história de Escobar e que nos mostra um pouco do poder que ele tinha foi quando, em 1991, ele se rendeu ao governo colombiano. Só que sua rendição custaria um preço. Escobar ficaria preso na cadeia em que ele mesmo construiu, que poderia facilmente ser confundida com um hotel de luxo. La Catedral, como ficou conhecida, era cercada por homens da confiança de Pablo e contava com spa, cassino e até uma boate, acredita? Escobar, de certa forma, estava preso, mas isso não o impedia de fazer o que queria. Em junho de 1992, quando as autoridades resolveram transferi-lo para outra prisão, ele acabou escapando por uma rota de fuga que tinha construído na prisão. Foi aí que começou a caça ao narcotraficante. Nesse meio tempo, entre se tornar um traficante de sucesso e logo depois um dos homens mais ricos do mundo, Escobar se casou com Maria Victoria Henao, com quem teve um casal de filhos, Juan Pablo e Manuela. Apesar de ser um narcotraficante, Pablo era um excelente pai. Por mais louco que possa parecer, ele também realizava algumas ações sociais. Ele doava dinheiro para o desenvolvimento de subúrbios de Medellín, construindo conjuntos residenciais e até campos de futebol. Era visto dando dinheiro para os pobres, o que, consequentemente, fazia a população esconder informações sobre Pablo das autoridades. Ainda assim, essas ações de ajudar os mais pobres não anulam o fato de que Escobar era um terrível criminoso, assassino e terrorista. Quais foram as piores coisas que Pablo Escobar cometeu em vida, hein? Bom, eu posso citar alguns dos seus piores crimes. Em novembro de 1989, Pablo Escobar mandou explodir um avião com o objetivo de matar o candidato à presidência da Colômbia, César Gaviria, que, por acaso,
não embarcou no voo. No total, 107 pessoas morreram, incluindo o capanga de Escobar, que embarcou no avião enganado. Ele achava que estava carregando um gravador, mas, na verdade, era uma mala cheia de explosivos. Um dia, ao descobrir que um dos seus empregados tinha roubado uma prataria da fazenda Nápoles, Escobar ordenou que seus pés e mãos fossem amarrados e depois mandou jogarem o empregado dentro da piscina. Ele morreu afogado durante uma festa, com dezenas de convidados presenciando o assassinato. Em dezembro de 1989, um ônibus com 500 quilos de dinamite explodiu em frente ao Departamento Administrativo de Segurança, o DAS, em Bogotá. O objetivo era matar o general Miguel Maza Márquez, que acabou sobrevivendo ao ataque. Como resultado, 70 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Escobar também mandou matar o ministro da Justiça e um procurador-geral. Ele explodiu redações de jornais e foi o principal suspeito de planejar a invasão terrorista da Suprema Corte em 1985. Nessa ocasião, 89 pessoas morreram, 11 delas juízes. Tudo isso que acabei de citar é apenas uma pequena parcela dos crimes cometidos pelo narcotraficante. Eu ainda poderia passar um dia inteiro aqui contando os detalhes dos crimes cometidos por Pablo. Resumidamente, ele também foi responsável pela morte de milhares de pessoas, incluindo políticos, funcionários públicos, jornalistas e cidadãos comuns. Um detalhe interessante é que Escobar sempre quis se tornar presidente da Colômbia, o que explica as tentativas de assassinato dos candidatos à presidência. Em 1982, Pablo foi eleito membro suplente do Congresso da Colômbia. A maneira como ele tinha ficado rico, no entanto, era ilegal. E isso, Pablo não fazia muita questão de esconder. Cerca de 2 anos depois de ser eleito, ele foi forçado a renunciar. O ministro da Justiça, que revelou os antecedentes de Escobar, acabou sendo assassinado tempos depois. Depois da morte de Pablo Escobar, o cartel de Medellín foi cada vez mais perdendo força na Colômbia e no tráfico. Durante todos os anos em que Pablo esteve envolvido com a criminalidade, sua família foi obrigada a morar numa série de casas na Colômbia, incluindo algumas casas na Suíça e no Panamá, por causa dos atentados. Em janeiro de 1988, um carro-bomba foi colocado próximo do edifício Mônaco, onde vivia a esposa de Escobar com os seus 2 filhos. Ninguém da família do traficante sofreu ferimentos, mas eles tiveram que viver em alerta após esse acontecimento. Com a morte de Escobar, Victoria, que ficou viúva aos 33 anos, foi para a Argentina com os filhos e mudou seu nome para Maria Isabel Santos Caballero. Assim como a família de Pablo, milhares de colombianos lamentaram sua morte. Cerca de 25 mil pessoas foram até o enterro do traficante. Outro fato curioso é que, em 2006, o corpo de Pablo Escobar foi exumado, a pedido de alguns dos seus parentes, para coletar uma amostra de DNA. Isso porque queriam confirmar uma suposta paternidade de um filho do narcotraficante. Essa foi a história sobre como Pablo Escobar alcançou o sucesso por meio do tráfico de drogas e como tudo isso levou ao seu assassinato. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau!